Graças a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. Deus abençoe a cada um. Por sentar em nome de Jesus. Deus seja louvado. Uma noite maravilhosa, boa na presença do Senhor. E como é bom declarar que Ele é santo, né? A presença do Senhor muito linda. Deus abençoe a cada um. Nós queremos ler uma palavra de Deus neste momento, juntamente com a igreja, e louvamos o Senhor pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós nesta noite. O Senhor tem colocado uma palavra há alguns dias sobre esse assunto que vamos falar. Não queremos ser enfáticos, irmãos, mas ser objetivo, e tenho certeza que o Senhor é aquele que vai direcionar a porção que Ele tem para cada um de nós aqui nesta noite, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, acompanhe o texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 60. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 60. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe essa presença, irmão, sair desse ambiente. Amém? Entenda que o Senhor está aqui em espírito e em verdade. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Vou ler de novo. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém? Eu queria que você dissesse para essa pessoa que está ao teu lado a seguinte palavra: por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Amém? Essa foi a pergunta que eu fiz para o Senhor quando o Senhor ministrava ao nosso coração algumas coisas, e a gente fica ouvindo Deus direcionar os cultos, né? E eu dizia assim: Senhor, é isso mesmo? Porque a gente fica, né, esperando no Senhor um alinhamento. A gente busca isso na casa, temos aprendido assim com nossos pastores, né? E a nossa vida tem sido assim. E de repente o Senhor usa o pastor Joel no último culto que ele teve aqui e pincelou sobre isso, e o Senhor confirmou no meu coração: é isso que eu quero falar. Por que tem que ser assim? A Bíblia Sagrada vai nos falar a respeito dos homens, e por que não dizer as mulheres, mas que viveram histórias maravilhosas com o Senhor, foram usados tremendamente na mão de Deus. A Bíblia vai falar que muitos deles foram chamados pelo Senhor. Todos, de alguma forma, Deus os encontrou em algum lugar. Uns na beira da praia, outros cobrando impostos. De certa forma, o Senhor sempre buscou, chamando homens que Ele sondava os seus corações. E a Bíblia vai dizer que dentre esses homens estava, certo dia, eles reunidos em um certo ambiente, quando estavam ali buscando uma direção para Deus, uma direção a respeito de algo específico que estava acontecendo no seio da igreja. Algumas pessoas estavam sendo prejudicadas junto ao seio da igreja. Algumas viúvas, algumas mulheres, alguns que faziam parte do corpo de Cristo naquela ocasião, estavam sendo prejudicadas por não ter uma assistência adequada, não ter pessoas, talvez, como diz a história, né,
preparadas, prontas para aquilo que tinha que ser feito. E a Bíblia vai dizer que esses discípulos do Senhor, se reuniram e pensaram consigo: precisamos separar homens para cuidar das viúvas, cuidar das necessidades da casa do Senhor, distribuir os alimentos no meio do povo de uma forma coerente, correta, que ninguém fosse prejudicado na obra do Senhor, que as pessoas mais necessitadas fossem realmente cuidadas, amparadas. Então havia essa preocupação no meio da igreja, havia essa preocupação dos discípulos, havia essa preocupação daqueles que foram chamados pelo Senhor, de realmente cuidar da igreja do Senhor, cuidar das pessoas que faziam parte do corpo, cuidar das pessoas que realmente estavam comprometidas com a igreja, comprometidas em servir o Senhor. E a história vai dizer que, a Bíblia vai dizer, aliás, que havia alguns critérios importantes para separar alguém naquela ocasião para esse trabalho específico, que seria ser um diácono, especificamente não para ser alguém de renome, talvez, vamos dizer assim, mas alguém que ia fazer um trabalho específico para o Senhor, distribuir o alimento de uma forma coerente, correta, e cuidar das viúvas, cuidar das pessoas que faziam parte da igreja. Mas havia alguns critérios importantes para fazer esse trabalho, para distribuir o alimento, para cuidar da igreja, para servir alguém. Dentre eles, a condição tinha que ser alguém que realmente fosse capacitado para esse trabalho. Havia uma necessidade muito grande, e dentre as necessidades que precisavam ser extraídas de alguém, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não era qualquer pessoa que teria que ser separada para isso, não era qualquer pessoa que estava no meio da multidão para fazer esse trabalho. Houve uma concordância que a pessoa que fosse fazer isso deveria de realmente ter uma vida com o Senhor, deveria de realmente ter um comprometimento com Cristo, deveria de realmente entender, aleluia, a necessidade pela qual estava diante da igreja do Senhor, e realmente amar aquilo que teria que ser feito. E havia algumas pessoas que se prontificaram, então eles oraram ao Senhor e buscaram no Senhor uma direção, uma orientação para fazer aquele trabalho. Que trabalho, Valmir? Distribuir alimento para quem realmente precisava, cuidar das viúvas no meio do povo, cuidar das pessoas que estavam no meio da igreja. Para isso tinha que ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. E a história vai dizer, a Bíblia vai dizer que essa era a condição. Eles oraram ao Senhor e Deus direcionou alguns homens, e dentre eles estava Estevão. Estevão era um homem que estava no meio da igreja, comprometido, um homem cheio do Espírito Santo. Antes de ser chamado, ele já era cheio de Deus. Antes de fazer o que tinha que ser feito, ele amava servir ao Senhor, aleluia. Antes de fazer qualquer coisa, ele era apaixonado por Jesus. Ele conheceu o Senhor através da pregação dos discípulos. Ele se encontrou com o Senhor. Ele teve uma oportunidade muito grande de ter uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo, aleluia. E a condição foi essa: à medida que ele foi mergulhando no Senhor, ele foi se enchendo da presença de Deus, aleluia. Quer ser cheio de Deus, irmão? Mergulhe no desejo de querer amar Jesus de verdade, aleluia. Conforme ele ia crescendo no Senhor, ele ia sendo cheio da presença de Deus, aleluia. E eles olharam: você tem que ser cheio de Deus. Para servir alimento no meio da igreja, tem que ser cheio de Deus. Para cuidar das viúvas, tem que ser cheio de Deus, aleluia. E eles separam aquele moço,
Ele começa a cuidar das necessidades do meio do povo. E a mão de obra dele era tão importante que a igreja começou a crescer. Na medida em que esses homens trabalhavam, inclusive Estevão, a igreja crescia, se multiplicava, ao ponto de quem tinha muito vendia para ajudar quem não tinha nada, ao ponto das pessoas entenderem a necessidade de realmente servir ao Senhor, entender a necessidade de realmente fazer a obra do Senhor. E ele foi incendiando as pessoas, entendendo esse desejo, realizando esta obra maravilhosa, aleluia, no meio da igreja. Só que a vida de Estevão não era uma vida qualquer. Estevão testificava, Estevão ele vivia o evangelho do Senhor. Estevão ele era apaixonado pelo Senhor Jesus, ao ponto de onde Estevão ia, Estevão falava sobre Jesus, aleluia. Qual tem sido o teu argumento em alguns lugares que nós temos andado, irmãos? Qual tem sido o teu argumento no meio de pessoas aonde Deus tem levado você, levado eu, aonde Deus tem te colocado? Que tipo de mensagem estamos levando para alguém que Deus está preparando para ser alimentado por esta palavra? Que tipo de mensagem nós estamos levando para alguém que realmente precisa ser encontrado pelo Senhor? Que tipo de mensagem estamos levando? Você entende a tua chamada? Estevão entendeu que a chamada dele era servir as viúvas, servir os necessitados. Estevão não estava preocupado em estar em destaque no meio dos discípulos, não. Estevão estava preocupado em fazer a vontade de Cristo, aleluia. Estevão entendeu aquilo que Deus colocou na mão dele. Ei, você entende o que Deus colocou na tua mão? Ou você olha para as tuas mãos e não vê nada, faz como Moisés. O Senhor pergunta para Moisés: Moisés, o que é que tu tem na tua mão? Senhor, não tenho nada a não ser uma vara. Moisés, ouvindo Deus falar com ele, Deus fala: isso não é uma vara, Moisés, isso é o cajado, isso representa a autoridade, Moisés. Ei, na minha mão, na tua mão, você pode orar e não ter nada, mas Jesus deu poder para a igreja, para orar pelos enfermos e realizar a obra dele. Você não carrega qualquer coisa, não. Você é portador da presença, da graça de Deus, aleluia. Você entende o valor do teu trabalho? Você entende o valor daquilo que Deus colocou na tua mão? Porque eu convivi com algumas pessoas que conviveram aqui, estavam muito mais preocupadas com a posição e com a cadeira do que aquilo que Deus colocou na mão para ele ou ela fazer. Estevão não era esse tipo de gente. Estevão entendeu o chamado dele. Estevão conhecia o Senhor. Estevão conhecia aquele povo de uma forma extraordinária. Só que a mensagem que Estevão carregava incomodava muita gente. Certa feita estava ele servindo a igreja, e aquilo que Estevão fazia incomodava algumas pessoas. O que ele fazia, Valmir? Servia as pessoas mais necessitadas, cuidava da igreja. Só o fato disso perturbava, incomodava, porque o que Estevão fazia com que a igreja crescesse de uma forma assustadora, ao ponto de ver as pessoas entendendo, se convertendo ao Senhor. E os religiosos da época, vendo isso, ficaram apavorados, assustados, irritados com Estevão, porque a mensagem de Estevão incomodava, aleluia. A mensagem que você carrega incomoda alguém ainda? O Senhor perguntava para mim: ei, Valmir, o tipo de mensagem que você carrega está incomodando alguém ainda? Ou você é daqueles ali que apenas fala o que algumas pessoas querem ouvir? Ou você é do tipo daquelas pessoas que está mais preocupada com o ego? Quem nós estamos servindo?
O que estamos buscando? Aonde queremos chegar de fato? Qual é o nosso objetivo? Estevão, quando estava ali fazendo essa obra, reuniram alguns homens e disseram: precisamos causar uma reação no meio do povo, precisamos fazer com que este homem seja morto, porque ele traz um incômodo para nós. Aquilo que você carrega, escute, se não incomodar alguém, alguma coisa está errada. Se aquilo que você carrega, vindo da parte do Senhor, não trazer barulho no inferno, é melhor você analisar o que você está carregando de verdade. Aleluia. O que Estevão carregava incomodava os religiosos da época. O que Estevão fazia incomodava os religiosos da época. E a Bíblia vai dizer que armaram uma cilada para ele. Tentaram fazer com que ele estava, disseram para algumas pessoas que ele estava blasfemando de Deus. Pegaram ele, levaram até o templo e disseram: este homem, por nome de Estevão, ele é um blasfemo. Ele tem falado contra a lei de Deus. E ali ele começou a ouvir as acusações que chegaram até ele. Ele ficou em silêncio por algum tempo, até que foi dada a ele a palavra para ele falar e se defender. Ele não pediu misericórdia para ele, ele não tentou se defender de nada, mas ele começou a falar de algumas coisas que aconteceu no passado e que estava acontecendo a mesma coisa no presente, naquele momento. E enquanto ele falava a respeito das coisas do Senhor, a Bíblia vai dizer que alguns homens começaram a ranger os dentes para Estevão, começaram a ficar com raiva de Estevão, porque o que Estevão estava falando não era mentira, era verdade. Ei, toda vez que você falar a verdade, vai incomodar alguém e o inferno vai estremecer. Aleluia! Que tipo de mensagem estamos carregando? Estevão poderia dizer: não é isso que eu falei, eles estão enganando vocês. Não, Estevão começou a falar, porque Estevão entendeu que o tempo era curto e que a oportunidade era aquela de fazer tudo o que tinha que ser feito. Sabe quanto tempo durou o ministério de Estevão? 7 belos anos. Um ministério curto aos olhos de muita gente, mas feito com excelência. A cada momento, a cada instante de Estevão fazia com excelência. Estevão não sabia quanto tempo ele ia viver na terra, mas ele sabia que os dias que eram dados para ele teriam que ser feitos com excelência. Teria que ser feito de uma forma maravilhosa. Estevão não sabia quando ele ia partir, como os demais que partiram, uns decapitados, uns de cabeça para baixo, presos na cruz, outros foram mortos a fio de espada. Estevão não sabia, ele sabia de uma coisa só, que ele iria se encontrar com Cristo, que morreu na cruz. Aleluia! Qual é a tua certeza? Qual é a tua certeza? Aonde você vai chegar de fato? Estevão, vendo isso, ele não perdeu a oportunidade. Quanto mais ele falava, os homens rangiam os dentes com raiva. Uns gritavam e diziam: manda ele ficar quieto. E quanto mais ele falava, mais as pessoas se enraivavam contra ele e se enfureciam, como diz o versículo 54, ao ponto de se lançarem sobre ele. Sabe o que é se lançar sobre ele? Imagina alguém parado em um ponto único
e as pessoas se lançarem sobre ele, eu dizendo: cala tua boca, fica quieto, fica em silêncio, a tua mensagem me incomoda, a tua mensagem nos perturba, fica quieto. E quando fizeram isso, ele começa a declarar dizendo: ei, eu vejo o céu, eu vejo os céus aberto, aleluia. Ele não viu um céu, ele viu os céus. Ele viu o primeiro céu, ele viu o segundo céu, e ele enxergou no terceiro céu Deus assentado num trono. Enquanto as pessoas se lançavam sobre ele, tentando calar ele, aleluia, ele viu em uma visão os céus abertos, aleluia. O que é que nós estamos enxergando? Qual é a nossa expectativa nos dias em que estamos vivendo? Como dizem os pastores, vai apertar o cerco, aleluia, vai ficar difícil. E o que é que nós estamos querendo enxergar de verdade, igreja? Porque quando o cerco apertou para Estevão, ele levanta a cabeça, ele vê o céu aberto, ele vê o Senhor Deus assentado, aleluia, e à direita de Deus ele vê Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. Eu vejo Jesus, e de repente lançam-se sobre ele, tomam a vida dele. Na hora que o cerco chegou sobre ele, na hora da maior dificuldade dele, ele viu, aleluia, o que trouxe ele até ali, irmãos. A certeza e a convicção da mensagem que ele pregava, aleluia. Como disse o pastor Jael esses dias aqui: eu vou entregar tudo que o Pai me dá. Eu quero chegar naquele dia lá e quero dizer: ouvindo o Senhor, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu não guardei nada, então faça tudo hoje, irmão. Faça tudo hoje. Por quê? Porque amanhã ninguém sabe. Daqui a pouco ninguém sabe. Agora pode ser, aleluia. Na hora da maior dificuldade que o cerco veio, ele viu o céu aberto, ele viu o Senhor Jesus à direita do Senhor. E quando lançaram sobre ele, tiraram para fora da cidade e começaram a pegar as pedras, aleluia, e fora da cidade começaram a lançar sobre ele as pedras. Estevão foi morto, sim, a pedrada. Nenhum deles tiveram o privilégio por pregar esta palavra, por fazer a vontade de Deus. Nenhum deles receberam o que nós recebemos. Nenhum deles talvez receberam ou tiveram o privilégio que nós temos, aleluia, muitas vezes. Mas isso não impediu eles de fazer a vontade do Senhor, aleluia. Eles foram até o fim, deram a sua vida, foram decapitados, foram mortos, mas fizeram a vontade de Deus. Enquanto a pedra pegava Estevão enxergava o Senhor, aleluia, diante do Deus Pai, aleluia. Ele viu. Me chamou a atenção que as pessoas gritavam com grande voz, dizendo: para, fica quieto. Mas ele não se calou, ele seguiu pregando, seguiu falando, ao ponto das pedras tocarem na vida dele, e ele não morreu, ele adormeceu. Aleluia. Ele adormeceu. Enquanto Estevão ministrava aquela palavra, enquanto as pedras eram tocadas em Estevão orava. Enquanto as pessoas tocavam pedra em Estevão orava, dizendo: Pai, não impute esse pecado sobre eles.
porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não entendem o que eu entendo, eles não veem o que eu vejo, eles não sentem o que eu sinto, aleluia. Mas enquanto eles estavam apedrejando Estevão estava orando. Ei, irmão, o que você faz quando alguém atira a pedra em você? O que você faz quando alguém se levanta contra aquilo que Deus colocou na tua mão? Que tipo de oração você faz? Porque Estevão orava dizendo: Senhor, livra eles, não impute esse pecado sobre eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, aleluia. Ou seja, em outras palavras, dá a eles uma oportunidade, Senhor, de te conhecer também. Dá a eles essa oportunidade, dá a eles a chance de realmente provarem o que tu tem, aleluia. O que movia esses homens, irmãos? Não era o que eles simplesmente faziam, mas era o que eles carregavam dentro dele. Não era aquilo que eles tinham, aleluia, mas era aquilo que eles carregavam dentro deles, aleluia. O que te move de fato, de verdade? Porque o que causou impacto na vida das pessoas era o que estava dentro de Estevão. É a certeza e a convicção, ao ponto de ele conseguir enxergar o céu aberto. Na hora da maior dificuldade, ele vê o Senhor, aleluia. E eu me perguntava ao Senhor: Senhor, por que tem que ser assim? Por que muitas vezes o justo perece? Por que, Senhor, que muitas vezes o sofrimento, pessoas passam por ele? Porque através deles, aleluia, do sofrimento, podemos enxergar o Senhor de uma forma diferente. Podemos ver o que nunca enxergamos uma vida inteira. Se você olhar para algumas pessoas, você vai ver que na hora que o cerco veio sobre eles, eles permaneceram e viram coisas que muitos homens não viram. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram provados e dizendo: toma os teus joelhos, se curva a esta imagem, senão vocês vão morrer na fornalha aquecida. Alguém vai e diz: pode aquecer, porque nós não vamos curvar. E se Deus quiser livrar, Ele pode livrar. E se não quiser livrar, nós vamos ficar de pé, aleluia. Sabe o que é isso, irmão? É a certeza daquilo que você carrega e quem de fato você adora. Aleluia. Tiveram resposta, sim. E não foi qualquer resposta. Aquilo que eles portavam dentro, carregavam dentro dele, se manifestou dentro da fornalha, ao ponto de alguém olhar de fora para dentro e ver não somente aqueles homens, mas ver um quarto homem dentro da fornalha aquecida, aleluia, andando de um lado para o outro. Ei, irmão, entenda uma coisa: o Senhor manda dizer a você, e ministrou na minha vida na hora do maior aperto: você nunca vai estar sozinho, o Senhor estará com você, aleluia. Sabe qual é o problema dessa geração? Sabe qual é o problema dessa geração, irmãos? É que eles querem a bênção e não o dom da bênção. Essa geração está mais preocupada com a terra e não está preocupada em querer ver ou querer estar com Ele de fato. Porque o justo em Cristo não morre, ele dorme, aleluia. Ele descansa. A certeza e a convicção desses homens fizeram eles viver coisas extraordinárias. Por causa do Evangelho de Cristo, foram presos em cadeias, foram colocados em cisternas, ao ponto de ser apanhar, ao ponto de se tornar escravo. E na hora da maior dificuldade, Deus se apresentar no meio de um louvor, de uma adoração, aleluia. Depois de apanhar, depois de ser chicotado, eles estão lá adorando o nome do Senhor. E quem aparece? A
Senhor vem, estremece o cárcere, abre as cadeias, aleluia, e se revela o plano de Deus. O sofrimento tem um motivo, a dor tem um motivo, tem uma razão. Às vezes Deus nos leva a viver situações muito complicadas, mas Deus tem os seus projetos, Deus tem a sua maneira de agir, Deus tem a sua maneira de conduzir as coisas. Deus leva 2 homens dentro de uma cadeia para alcançar uma família inteira. Precisava passar por isso, irmãos? Precisava, porque muitos viviam ou vivem uma vida livre, mas estão presos. Muitos vivem uma vida de liberdade, mas estão vivendo em cadeias. Eles têm acesso exterior, mas vivem presos no interior, aleluia. Mas quem serve Cristo, aleluia, é diferente, enxerga as coisas diferentes. E o Senhor falava ao meu coração: faz parte do processo. O sofrimento faz parte do processo, porque enquanto Estevão estava adormecendo com pedradas, estava no meio daquela multidão um moço com o nome de Saulo de Tarso. Enquanto Estevão estava adormecendo, alguém estava sendo gerado. Eu vou repetir, você não entendeu. Enquanto Estevão estava sendo adormecido com aquelas pedradas, desfalecendo com aquelas pedradas, Deus estava gerando na vida de alguém um novo começo. Não entendi, vou repetir, você não está entendendo. O teu sofrimento, muitas vezes, o meu sofrimento em Cristo, parece que não tem peso nenhum, mas tem alguém que Deus está alcançando e mostrando algumas coisas importantes para ele ou para ela. Você é um gerador de vidas. A morte de Estevão, ou o sofrimento de Estevão, estava gerando naquele momento na vida de alguém algo grande que ia impactar não só aquele lugar, mas nações inteiras. A dor de parto, ela é real. Eu orava ao Senhor e dizia: Senhor, não é possível. Saulo estava nascendo e sentindo, Estevão estava sentindo dor de parto, porque a morte de Estevão não foi em vão. A morte de Estevão alcançou um homem por nome de Saulo, irmão, que até então estava sendo impactado pelo Senhor naquele ambiente. Saulo fazia parte daquela cena, sim, mas o Senhor estava de olho nele, irmão, no meio daquele ambiente terrível que Estevão estava vivendo. Talvez o ambiente que você vive hoje é terrível, mas aos olhos do Senhor está alcançando alguém através do meu e do teu sofrimento. O Deus que nós servimos é um Deus que gera. Através de quê, meu? Da dor. Ana chorava amargamente, mas o seu choro, quando chegou na presença do Senhor, transformou-se em alegria. Ana gerou com dor que seria um grande instrumento na mão de Deus. O que você vive hoje, irmão, parece que não tem valor nenhum para alguém, mas você está sendo gerando coisas maravilhosas do Senhor, aleluia. Enquanto Estevão adormecia, estava nascendo alguém no meio daquele povo. Saulo estava ali. Saulo sai dali com as roupas de Estevão, cheio de raiva também naquele primeiro momento, até o momento em que ele se encontra com o Senhor. Ei, o que nós olhamos hoje e vemos que não tem jeito, Deus, Ele é maravilhoso, sabe como trabalhar para alcançar alguém que aos teus olhos não tem mais jeito.
Enquanto a própria igreja dizia: não, esse não tem jeito, é terrível, Deus olha para ele e fala: eu vou ensinar ele o que é padecer pelo meu evangelho de verdade, aleluia. E alguém pode até não acreditar naquilo que Deus está fazendo, mas quando Deus faz, irmão, Ele faz com perfeição, com excelência, porque Ele é Deus, aleluia. O que estamos fazendo? O que estamos gerando no Senhor? As dores que Estevão estava vivendo, aos olhos de alguém, parecia ser terrível. Só que Deus estava de olho na vida de alguém que estava ali no meio daquele lugar. Sabe o que o Senhor trouxe ao meu coração? Ele está de olho em muita gente que está vivendo momentos difíceis, que está vivendo momentos de muita dor. Mas entenda uma coisa: você é alguém que está gerando coisas grandes no Senhor. E aquilo que você gera no Senhor tem peso. E não é um peso qualquer, não. É um peso de glória. A tua decisão pode mudar muitas coisas, aleluia. A tua decisão pode transformar o ambiente inteiro. A tua postura, aleluia, no Senhor, aleluia, pode fazer coisas maravilhosas, aleluia. Mas Deus espera de nós uma atitude. Sabe o que é interessante? É que Deus é o Senhor que vai atrás de Saulo. É o Senhor que se preocupa em se encontrar com Saulo em uma rua lá em Damasco, aleluia. Quando uma glória, um resplendor se encontra com ele, ele se apresenta: Saulo, Saulo, por que tu me persegue, aleluia. E ele logo fala: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegue, aleluia. Ou seja, agora não tem para onde correr, agora é eu e você, aleluia. O que Estevão gerou transformou a igreja. O que Estevão gerou nos trouxe até aqui, através de Cristo Jesus, aleluia. Através de Cristo Jesus, através de Estevão, Saulo foi alcançado, virou um Paulo, aleluia. E a graça veio sobre nós, aleluia. Alguém que não tinha condições de ser alcançado, foi alcançado, entendeu a graça, o favor de Deus. Nós não merecia, mas o Senhor, numa nuvem de glória, nos encontrou e fomos gerados com dor. Mas nós chegamos aqui, aleluia. Cada vez que a pastora Doris fala algumas coisas aqui, eu fico pensando: se aquele dia não acontecesse, que muitas vezes ela falou aqui, do pastor daí convidar ela para ir até um culto, e ela foi. Se aquele dia não acontecesse, pastora Doris, será que a senhora teria condições de enxergar o que a senhora enxerga hoje, pastor Daí? Porque nem tudo Deus revela para nós, mas a dor, ela gera. Se em meio ao sofrimento Deus mostrasse tudo para nós, nós não seríamos impactados pela uma presença tão maravilhosa. Sabe o que realmente causa em nós constrangimento? É quando nós olhamos e enxergamos: é só Jesus mesmo que podia fazer isso. Porque daí não tem glória para ninguém, irmão. A glória é só dele, é para ele. A glória é só dele, irmão. Aquilo que você faz gera vida. Fique de pé, por favor. Aquilo que você realiza gera vida. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, eu estava vendo aqui algo ainda. Alguém poderá dizer: mas o sofrimento é muito grande. Pode subir os músicos, por favor. Eu não vim trazer fogo aqui. Eu vim trazer uma palavra para alguém que precisa
Talvez não é para todos, amados. Se Ele quiser mandar fogo, Ele vai mandar. Mas se Ele quiser mandar uma chuva bem calminha, está tudo certo. Mas eu vim dizer uma palavra. Que palavra, meu? Quem nos separará deste amor? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de Cristo somos entregues à morte todos os dias. Aleluia. Todos os dias somos levados como ovelha ao matador. Aleluia. Sabe qual é a diferença de quem entende o seu chamado? É que ele não grita na hora da dor, mas ele confia, ele levanta a cabeça, ele espera no Senhor. Aleluia. Porque os que esperam no Senhor, ainda que cansado, irmão, o Senhor é aquele que renova as tuas forças. Talvez algumas dores, talvez algumas questões tenham trazido você aqui nesta noite. Talvez algumas tribulações que você tem passado tenham perturbado a tua alma. Mas eu vim dizer a você, através dessa palavra, que enquanto o sofrimento está instalado, o Senhor, através do Espírito, está gerando. Aleluia. Sabe o que é interessante? É que a dor é só um veículo. A dor é só um veículo. O resultado da dor é o que você está gerando. A dor não vem para te humilhar, o sofrimento não vem para te envergonhar, mas é através dessas coisas que o teu Deus é glorificado. Nos aproximamos dele, é através da dor que nós nos encontramos com ele, é através da dor que os nossos olhos se abrem e enxergam coisas que nós não enxergaríamos se estivéssemos em condições normais, é através da dor que nós nos aproximamos dele e temos muito mais comunhão com ele. O que tem preocupado você nesses dias? O que tem preocupado você de domingo para cá, de terça para cá, de ontem para cá? O Senhor manda dizer: ei, filho, você está sendo um gerador. Você está preparado para gerar nessa semana? Não, mas eu não quero passar por isso, irmão. Eu não quero fazer parte desse negócio, é uma escolha sua. Estevão disse: pode atirar pedra. Eu queria estar lá para ver, irmão. Sério, de verdade, irmão. Só ver, irmão. Eu parece que vejo assim, Deus dizendo: atirem mais pedra, porque essa dor que eu estou vivendo aqui está fazendo eu ver coisas que até então eu nunca tinha visto. Aleluia. A dor aproximou Estevão de uma dimensão que ele não tinha enxergado ainda. A dor fez Estevão ver coisas que ele nunca tinha enxergado ainda. Entenda uma coisa: essa leve e momentânea sofrimento, ele não vai persistir por muito tempo, mas vai gerar em mim, vai gerar em você
Quem está preparado para gerar, irmão? Eu quero gerar em Cristo. Você quer gerar em Cristo? Mas vai ser no meio da dor, não tem problema. Eu vou gerar no meio da dor, aleluia. Porque enquanto eu estou gerando em Cristo, Ele está gerando em mim o que realmente eu preciso, aleluia. Mas eu preciso de força, então Ele vai te dar força para gerar. Eu preciso de graça, então Ele vai dar graça para você gerar. Eu preciso convicção, então Ele vai te dar mais convicção, aleluia. Ei, o que você precisa para gerar hoje? Você entende o que você carrega? Estevão poderia dizer: não, vou parar por aqui então de pregar. Mas aí ele intensificou a mensagem. Ele disse: vocês viram o que Deus fez no deserto, aleluia. Vocês viram o que Abraão falou. Vocês viram o que Isaac fez. Vocês viram o que Cristo realizou, aleluia. Enquanto ele falava isso, o inferno estremecia. Então uma coisa, a tua mensagem tem que estremecer o inferno, aleluia. Sabe por quê, irmão? O Senhor me dizia: vai estreitar, Romero, e só vai enxergar quem sabe realmente o que está carregando na sua vida. Tem gente preocupada com as coisas dessa terra, mas quem está preocupado com o céu está se preparando para ver coisas grandes, aleluia. Quem quer gerar no Senhor? Se você quer ser gerador, se você quer gerar em Cristo coisas que realmente vão impactar os céus, a decisão é tua. Eu disse para Jesus um dia: Senhor, eu posso perder algumas coisas nessa vida. Eu disse para Jesus: eu posso perder algumas coisas nesta vida, mas eu não quero perder a salvação, pastor Joel. Eu não quero perder. E eu não estou brincando, estou falando sério, que eu falei isso para o Senhor. Eu posso perder algumas coisas nessa vida, mas eu não posso perder a minha salvação, porque senão não valeu a pena, irmão. Todo o sofrimento que vivemos, existe um propósito em Cristo com o sofrimento. Qual? Te aproximar mais dele, te levar mais perto dele. Você deve se preocupar quando as coisas estão tudo muito bem. Não que não possa, mas quando o cerco vem, irmão, é a hora que você consegue se aproximar muito mais da presença dele. Sabe por quê? Porque viverás uma dependência intensa no Senhor. Quem quer gerar em Cristo, vem aqui na frente em nome de Jesus, irmão. Sai do teu lugar, vamos cantar o Senhor. Só quem quer ser um gerador, irmão, por favor, não pergunta para quem está ao teu lado: vamos lá comigo. Não, não. Vem você que quer ser um instrumento em Deus. Expectativa. Vem. Uma visitação. Hoje esse dia. Eu quero gerar no Senhor. Amanhã. Na santa expectativa. Isso. De uma visitação. Fecha os teus olhos aqui na frente. Hoje esse dia. Fecha os teus olhos aqui na frente. Amanhã. Declare para o Senhor alguma coisa. Isso. A espreitar. Não é em vão, não é em vão, não é em vão.
Prepare para gerar, aleluia. Mesmo que o socorro não aguente a sua chegada. Pai, na tua presença, Senhor, nós aqui estamos, Espírito Santo. Oh Jesus, tu é aquele que gera em muitos corações agora. Sim, 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 Jesus. Fecha os teus olhos. O Espírito do Senhor está ministrando agora. Alguns estão necessitando muito desta ministração.